para devida apreciação a seguinte indicação: que o senhor prefeito municipal encaminhe a esta Casa Legislativa projeto de lei que autorize o município a outorgar escritura definitiva aos moradores do bairro Ouro Verde. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo buscar uma solução para a regularização da titularidade dos imóveis localizados no bairro Ouro Verde. O fato é que hoje aquelas casas estão finalizadas, porém não dispõem de regularização desses imóveis, cujos terrenos ainda se encontram registrados em nome do município. A medida visa proporcionar maior segurança jurídica às famílias que ocupam esses imóveis há vários anos, garantindo o direito à escritura definitiva e permitindo que tenham acesso pleno aos benefícios decorrentes da propriedade regularmente registrada. Dessa forma, sugere-se que o Poder Executivo avalie a viabilidade de encaminhar a esta Casa Legislativa projeto de lei autorizando a outorga das escrituras definitiva aos beneficiários que preencham os requisitos legais, promovendo a regularização dos imóveis e atendendo ao interesse público. Pelos motivos expostos, certos de sua compreensão e a certeza de que podemos contar com o encaminhamento do respectivo projeto de lei o mais breve possível, nos despedimos e agradecemos a atenção dada a essa indicação. Horizontina, 29 de julho de 2026. Vereadora Ivete Fátima Calegari da Silva, bancada do PDT. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadora. Serão realizados os devidos encaminhamentos ao prefeito municipal para que os pleitos sejam analisados e após serão fornecidos os devidos retornos no prazo regimental. Passamos agora, então, para a leitura do relatório de viagem do vereador Cleiton Nícior, conforme o parágrafo 2º do artigo 3º da Resolução número 4 de 2023. Relatório de atividades. Vereador Cleiton Elias Nícior, local Porto Alegre. Saída domingo, 19/7/2026, às 12 horas e 50 minutos. Retorno terça, 21/7/2026, 23 horas. Nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º da Resolução número 4, de 15 de maio de 2023, que dispõe sobre a concessão de diárias a vereadores e servidores do Poder Legislativo de Horizontina. Solicito a leitura deste relatório das atividades nas próximas sessões ordinária e extraordinária referente à viagem realizada a Porto Alegre nos dias 19, 20 e 21 de julho de 2026. Cumprindo a agenda na capital do Estado, com a deputada federal Lani Ortiz, em viagem com destino a Porto Alegre, dia 19/7 de 2026, acompanhado do presidente do partido Cassiano Teles, com o objetivo de reforçar a parceria com a deputada federal Lani Ortiz em busca de recursos federais para a Horizontina, entre outros. Cronograma de atividades. Saímos de Horizontina no domingo, por volta de 12 horas e 50 minutos, com chegada em Porto Alegre às 19 horas. Pernoitamos a capital, segunda-feira, dia 20, demos prosseguimento às atividades com reunião no gabinete da deputada federal Lani Ortiz, às 9 horas, para tratar de novos investimentos para o município. Às 11h30, às 13 horas, almoço na FEComércio durante o debate dos candidatos ao Senado. Às 14 horas, seguimos com agendas no gabinete da deputada. Terça-feira, às 10 horas, concluímos a agenda junto ao gabinete da deputada federal Lani Ortiz, às 12 horas. Almoço, às 14 horas, ainda na capital, buscamos informações junto à DPM, Delegação de Prefeitos Municipais do Estado, referente aos processos de licitação, com o objetivo de auxiliar futuros processos licitatórios de Horizontina. Às 16 horas, retorno a Horizontina com chegada às 23 horas da terça-feira, 21/7. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigada, vereador. Próximo seria a tribuna popular, então, que hoje não há inscrito. Passamos, então, de imediato para o grande expediente. Cada vereador, então, teria 10 minutos, com a parte incluído, o senhor autorizar mais 1 minuto. E, neste momento, conforme determina o regimento interno, passo a presidência da mesa para a condução dos trabalhos à vice-presidente. Boa noite a todos. Nesse momento, convido a fazer uso da palavra no grande expediente a vereadora Rosane Maria dos Santos. Cumprimentar meus colegas vereadores, servidores desta casa,
nosso assessor jurídico, doutor Reni. Quero cumprimentar de um modo especial a secretária-geral de governo, a Juliana, que nos faz a honra da sua presença. E também quero cumprimentar de uma maneira muito especial a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje eu gostaria de começar minha fala de um jeito diferente. Quero convidar cada pessoa que está aqui ou que está nos ouvindo a fazer um pequeno exercício de memória. Lembre-se da casa aonde vocês moraram, aonde vocês cresceram. Talvez alguns de vocês recordam o cheiro do café passando cedinho, a mesa da cozinha, o som da televisão ligada, uma conversa no final da tarde, uma mãe chamando os filhos, um pai chegando do trabalho e uma avó preparando o almoço de domingo. Quando pensamos na nossa família, pensamos em proteção. Lugar onde podemos descansar depois de um dia difícil, onde somos acolhidos com carinho. Mas, infelizmente, para muitas mulheres, esta imagem não é realidade. É justamente por isso que existe o Agosto Lilás. Mas eu gostaria que hoje nós enxergássemos essa campanha de um outro ângulo. Porque o Agosto Lilás não é apenas um mês para lembrar da violência. Ele é um convite para lembrarmos do valor do respeito nas palavras, nos gestos, nas escolhas e principalmente respeito dentro da nossa casa. Às vezes, quando ouvimos falar em violência contra a mulher, imaginamos apenas cenas extremas. Mas muitas vezes começa de forma silenciosa. Começa quando alguém controla, quando alguém humilha, quando alguém diminui, quando faz a outra pessoa acreditar que ela vale menos, quando o medo passa a fazer parte da rotina. E isso não acontece de um dia para outro. Porque muitas vezes uma mulher não precisa daquele primeiro momento que alguém resolva a sua vida. Ela precisa apenas de alguém que acredita nela, que diga: você não está sozinha. Essa talvez seja uma das frases mais importantes que alguém pode ouvir. Vivemos numa época em que conversamos muito pelas redes sociais, curtimos fotos, compartilhamos mensagens, escutamos cada vez menos quem está do nosso lado. Existem sorrisos que se escondem em sofrimento. Pessoas que continuam cumprindo sua rotina enquanto carregam um peso que ninguém imagina. É por isso que uma comunidade forte não é aquela onde nunca existe problema. É aquela onde ninguém enfrenta seus problemas sozinhos. O Agosto Lilás também nos lembra disso. Nos lembra que combater a violência não é responsabilidade apenas da polícia, da justiça ou dos órgãos públicos. É responsabilidade de todos nós que construímos relações saudáveis. Ensinar nossos filhos que carinho nunca combina com controle, que amor não combina com medo, que respeito nunca deve depender de condição alguma.
que ninguém pertence a ninguém, porque o amor verdadeiro não prende. O amor protege, incentiva e respeita. E quando falamos sobre respeito, nós estamos falando apenas das mulheres e sim de uma sociedade inteira, do exemplo que damos às nossas próximas gerações. Estamos falando do mundo que queremos deixar para os nossos filhos e netos. Infelizmente, a realidade ainda não nos mostra que esse trabalho precisa continuar. O Rio Grande do Sul segue enfrentando números preocupantes. Cada número desses representa uma vida interrompida e uma família marcada para sempre. Mas eu faço questão de dizer que essa noite eu não quero que ficamos presos às estatísticas, porque números eles informam, mas as histórias transformam. E eu acredito muito mais no poder das histórias de mulheres que recomeçaram, que encontraram coragem, que reconstruíram suas vidas e voltaram a sorrir, que descobriram que ainda havia esperança, e isso nos lembra que sempre existe um caminho. Às vezes ele começa com uma conversa, com um abraço ou um curso. Quando alguém estende a mão sem julgar, sem perguntar, porque ela demorou tanto, sem apontar o dedo, apenas acolhendo. E é a palavra que eu gostaria que todos levassem para casa hoje: acolhimento. Porque acolher, escutar e respeitar não custa nada, mas pode mudar completamente a vida de alguém. Também quero dirigir algumas palavras aos homens que nos acompanham. O Agosto Lilás não é uma campanha contra os homens. Muito pelo contrário. Nós precisamos dos homens, dos pais, dos filhos, dos irmãos, dos maridos, dos amigos, porque o respeito é uma construção coletiva. Quando homens e mulheres caminham junto, quem ganha é a família, é os filhos. Ninguém constrói uma cultura de paz sozinho. E é exatamente isso que queremos. Uma cultura onde o diálogo seja mais forte que o grito. Onde o respeito seja maior que qualquer forma de violência. Que a empatia fala mais alto. E antes de encerrar, quero fazer um último convite. Que durante este mês de agosto, abracem quem vocês amam, conversem mais, escutem mais, digam às pessoas importantes em sua vida o quanto elas são valiosas. Porque o cuidado começa dentro de casa. E quando o cuidado mora dentro de casa, a violência perde espaço. Quero finalizar lembrando uma frase simples, mas que resume o verdadeiro sentido desta campanha Agosto Lilás. Quando a violência acaba, a vida recomeça. Que neste Agosto Lilás nós possamos ser instrumento de recomeço. Não apenas durante este mês, mas em todos os dias do ano. Meu muito obrigada.
Conforme determina o regimento interno, retorno os trabalhos da mesa para a presidente Rosane Maria dos Santos. Obrigada, vereadora Zuleika. O próximo vereador para usar a tribuna é vereador Valmor Paulo Rexigel. Eu abro a mão, presidente. Obrigada. Vereadora Zuleika Juscelie Savitsky Venner. Abro mão, presidente. Vereador Cleiton Elias Nícior. Boa noite a todos, novamente. Cumprimentando a senhora presidente, demais colegas vereadores, quem nos acompanha pelas redes sociais. Queria falar um pouco referente à nossa ida a Porto Alegre, onde a gente tem só agradecer a receptividade da deputada federal Leonor Ortiz, o qual a gente continua sendo parceiro e vai continuar trabalhando junto, encaminhando projetos, a busca de recursos, em breve, mais recursos para a Horizontina. Eu sei que todos os vereadores fazem esse trabalho, então, de parabéns, e a gente segue a mesma linha. Queria falar um pouco sobre a indicação que fizemos, referente à criação de um cargo de especialista em alimentos para acompanhar a criação e desenvolvimento de projetos de novas agroindústrias no setor da Horizontina. É um setor que está defasado em função de mudanças que tivemos nos últimos anos. Se buscou a abertura de mercado, que foi o SUSAF, mas se esqueceu que se trouxe várias regras e prejudicou muito o setor. Nós temos alguns municípios na região que a economia gira através do setor de agroindústrias, onde o município fortalece. E nós temos condições disso. É só nós ver a questão da agricultura familiar aqui na área coberta, a feira da agricultura familiar, para vocês verem que ações tão simples, fazendo um carreteiro, fritando uma carne de porco, um torresmo, fazendo melado, nós trouxemos 3.500 pessoas ali. Quantos eventos aí nós gastemos horrores de dinheiro, trazendo shows de fora e assim por diante, não que não seja necessário, respeito, mas que tal valorizar mais do que é nosso. Eu acho que faz tempo que o Horizontina precisa acordar para isso aí, não é de agora, tá, que a gente vem batendo nessa tecla. Nosso maior respeito ao Executivo Municipal, onde é que faz um trabalho fantástico na questão de tecnologia, mas a gente precisa acordar para o básico, que até o mais nerd aí dos internautas se alimenta. E se você tomou um café, almoçou e jantou porque alguém produziu esse alimento, isso é básico da vida. Isso não tem ICMS que paga, isso vem da terra. Então é um ponto que a gente precisa ver isso aí com carinho e valorizar mais esse setor. Talvez criar uma rúbrica para amanhã depois a gente fazer um projeto maior, essa feira da agricultura familiar se fortalecer mais ainda, que está sendo feita muito no osso do peito, no coração, mas merece todo o nosso respeito. Um outro ponto que eu queria levantar aqui, com maior respeito, não é uma crítica, é apenas um pedido, que a SMILT desse uma atenção maior para as localidades de Barra Mansa e Lajeado Maria. Há mais de ano, essas comunidades pedem reparo nas estradas. Vai ter o baile da cuca e linguiça próximos dias em Barra Mansa, e a estrada não foi feito os reparos necessários. Alguns pontos do município, o trabalho está excelente, muito bem feito, a gente não está aqui para criar polêmica, mas esses 2 pontos precisam de uma atenção maior. Presidente, seria isso, obrigado. Volto às explicações pessoais para falar de um grande evento que vai acontecer na área da agricultura e também horizontina. Obrigado. Obrigada, vereador Cleiton. Vereador Eduardo Rafael Maron. Abro mão, presidente. Obrigada. Vereadora Ivete Fátima Calegaro da Silva. Senhora presidente Rosane Maria dos Santos, nobres colegas vereadores, assessores, funcionários, quem nos acompanha através das redes sociais, aqui no plenário, temos aqui a presença do Claudinei Vicentini, que é o presidente da Associação de Moradores do Bairro Ouro Verde. Boa noite. Hoje eu apresentei uma indicação, então, ao Poder Executivo, que encaminhe a esta Casa Legislativa um projeto de lei autorizando a outorga das escrituras definitivas aos moradores do bairro Ouro Verde, que representa muito mais que um documento ou apenas um registro em cartório. Eu falo do direito que cada família tem em dizer: esta casa é minha. E é isso que a gente quer. Muitas famílias
residem naquele bairro há anos. Construíram suas vidas, criaram seus filhos, cuidaram dos seus lares e fizeram daquele lugar o verdadeiro patrimônio, onde eles moram. No entanto, embora a maioria das moradias estejam concluídas e ocupadas, os terrenos ainda permanecem em nome do município de Horizontina. Essa situação, de certa forma, ela gera insegurança e impede que os moradores tenham acesso a vários outros serviços, por exemplo, mesmo um financiamento, né? Utilizar o imóvel como garantia, quem sabe, regularizar inventários, ou mesmo, quem sabe, transferir para seus familiares esse patrimônio com toda aquela tranquilidade que qualquer um de nós deseja. A escritura não é apenas um papel, ela representa dignidade, representa segurança jurídica e respeito à história de cada família que lutou para conquistar o seu lar. Eu tenho certeza que a administração municipal também reconhece a importância desse tema. Por isso, essa indicação ela tem um caráter colaborativo, no sentido de buscar viabilidade legal, enfim, para que seja encontrada, portanto, uma justificativa que seja, sim, jurídica, né, e administrativa, que permita, dessa forma, um processo de regularização daquelas casas. Sabemos, sim, que toda a regularização ela exige análise técnica e cumprimento dos requisitos legais. Portanto, é uma indicação. Aproveito também para reafirmar que o papel do vereador é ouvir a comunidade, encaminhar suas demandas e buscar, sim, soluções junto ao Poder Executivo. E é isso que a gente está fazendo hoje, dando voz a uma reivindicação legítima dos moradores que aguardam há muito tempo por esta regularização definitiva de seus imóveis. Espero, portanto, que essa indicação seja acolhida e que, em breve, possamos votar nesta casa um projeto de lei que permita entregar finalmente as escrituras definitivas às famílias do bairro Ouro Verde. Tenho certeza que será um momento histórico para aqueles moradores e uma demonstração de que o poder público está cumprindo seu papel de garantir direitos, promover segurança jurídica e valorizar quem escolheu construir sua vida em nosso município. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Ivete. Próximo, vereador Lucas Ed Stoll. Abro mão, presidente. Obrigado. Obrigada. Márcio Fischer. Abro mão, presidente. E o último vereador, então, Rafael Thiago Godoy. O meu costumeiro e cordial boa noite a todos os presentes e também às pessoas que nos acompanham do aconchego de seus lares. Confesso que não havia pensado em me manifestar hoje, mas quero aqui pegar uma carona. E também quero cumprimentar aqui a nossa secretária-geral de governo, nossos colegas vereadores, nossos servidores, assessores, o Claudinei Vicentini, presidente da Associação dos Moradores do Bairro Ouro Verde. E quero pegar essa carona, presidente, na tua fala. E quero te parabenizar. Parabenizar pela lembrança do início do Agosto Lilás, que é uma campanha, assim, de extrema importância para conscientizar a nossa sociedade sobre a necessidade mesmo de prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher.
E mais do que um mês de conscientização, é um chamado para todos nós. Nós aqui, poder público, nós enquanto sociedade, para que a gente assuma essa responsabilidade. A responsabilidade de denunciar, de acolher e de proteger as vítimas. A gente tem inúmeras iniciativas no município, todas elas com alguma efetividade, e a gente sabe que esse é um tema que parece enxugar gelo. Enquanto tu acolhe um e protege outro, acontece mais 10. E as estatísticas, como a presidente trouxe aqui, elas são alarmantes. E, às vezes, a gente não consegue dimensionar isso. Então, parabenizar, presidente, porque o tema é relevante, sim. E, quiçá, mais homens também se levantem e também levantem a voz contra a violência. Como advogado, como vereador, reafirmo que iniciativas que fortalecem essa rede de proteção, elas são imprescindíveis. E nós temos aqui a Procuradoria da Mulher, nós temos aqui a Sala Lilás, né? Iniciativa do Poder Legislativo, iniciativa do Rotary Club. Nós temos uma rede de proteção que vem, sim, se estruturando e pegando corpo. Parabéns, parabéns mesmo. E a gente também quer destacar que a violência doméstica, como muito bem falado aqui pela presidente, ela não é apenas quando há violência física. Tenho aqui mais 2 colegas aqui que são juristas, Dr. Reni, Dr. Lucas, que também tem isso no seu dia a dia, né? Na sua vivência. E às vezes fica difícil de conscientizar que as vítimas, elas, além de uma ofensa à integridade ou à sua saúde corporal, além de tomar um tapa, um empurrão, um beliscão, há também a violência psicológica, que causa o dano emocional nas vítimas, diminui a autoestima, que tentam controlar a mulher e seus atos. A violência sexual, tabu, né? Violência sexual, obrigar ou constranger a mulher a manter a relação sem consentimento. A violência patrimonial também é vista. É vista no dia a dia, nas profissões, a retenção, a destruição, a subtração de bens. Às vezes num processo de divórcio doloroso, em que anos a fio, geralmente a pessoa do sexo frágil, né? Que não é o sexo frágil, é o sexo forte, mas que na nossa tradição, na nossa cultura, assim o encara. E a violência moral, quando há aquela afronta à honra da mulher, como calúnia, como difamação, como injúrias, muitas vezes praticadas sem que os olhos da sociedade percebam, porque isto não está estampado na capa do jornal, isso está lá, na página policial, sem o nome identificado, sem o agressor identificado, na foto de costas ou na foto ilustrativa e no segredo de justiça. Muitas mulheres não identificam a própria violência que elas sofrem. Então, eu me agrego à pauta que a presidente aqui levantou e queria fazer esse destaque. E também quero fazer algumas contribuições. Quero fazer uma contribuição sobre a indicação, professora Ivete, vereadora Ivete. Eu aqui também acho que já estava aqui quando alguma das leis dos programas sociais de repasse de terrenos ou de casas populares foram feitas. Há alguns requisitos na lei. Então, quando um munícipe ele é beneficiado por um programa de repasse de
natureza social, como o direito à moradia ou a aquisição de um terreno, não é que não existam escrituras, né? As escrituras, elas são do município, e o morador que é beneficiado tem que cumprir com os requisitos, e se quiserem podem me corrigir, né? São requisitos da lei. Alguns estabelecem lá a contrapartida do pagamento de 5 mil a cada terreno, né? Outros estabelecem lá. Eu não estou lembrado de todos os requisitos na cabeça agora e não busquei também, mas vim contribuir, né? Então, existe também o requisito de tempo de posse. Quando tu recebe a casa, assim era no loteamento daqui do São José Operário também. Na lei diz lá, depois de 10 anos você pode alienar o imóvel, você transfere para o seu nome e daí você faz o que você quer, né? Mas são 10 anos de uso. Isto também foi feito lá no loteamento da Vila Paraíso. Então, confesso que não sei em que ponto que está, né? Mas algumas casas foram, inclusive, destinadas no governo do Dr. Lajus, né? Em que foram inaugurados, inclusive participei do ato de inauguração lá, também, doutor Lucas, que não fazem 10 anos ainda da concessão. Isso certamente não fazem 10 anos. Então, existem alguns requisitos. Pode ser que algumas casas, as primeiras, sim, também há casos, né, em que alguns são beneficiados pela lei, revendem por contratos de gaveta, e não estou aqui apontando e nem criticando, mas eles revendem, não permanecem no imóvel, e depois, para regularização, aí é uma questão de buscar uma ação judicial de justificação de posse. Então, existem alguns trâmites a serem feitos, e, logicamente, é para contribuir, para contribuir com a iniciativa, até porque aqui, nesta Casa de Lei, né, presidente da associação, esse eventual projeto de lei, então, vai passar pelas comissões, vão se ver todos esses requisitos, e havendo legalidade, ou havendo cada situação, aí sim se regulariza o imóvel através de uma iniciativa desta natureza, né? Então, fazendo essa contribuição. Eu tenho 1 minuto ainda e eu vou deixar esse outro tema aqui para abordar na próxima sessão. Mas é uma indicação que fiz em 30 de julho de 2025 e estamos aqui com a resolução do Conselho Municipal de Educação, que institui as diretrizes para o atendimento aos alunos na modalidade de educação especial no Sistema Municipal de Ensino de Horizontina, na perspectiva da inclusão, da educação inclusiva, especificamente sobre os alunos do transtorno do espectro autista, em que solicitamos, em 30 de julho de 2025, a substituição dos pareceres para a aplicação de notas do 6º ao 9º ano para uma questão de inclusão e equidade. E o artigo 16 desta resolução contempla. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado também ao município pelo atendimento da indicação e ao Conselho Municipal de Educação. Tentar detalhar isso melhor um pouco na próxima sessão. Um grande abraço, uma excelente semana, um excelente início de agosto e que Deus nos acompanhe e nos ilumine sempre. Obrigada, vereador Rafael, e deixa essa presidente muito feliz, porque em 1 ano e 7 meses eu consegui trazer um vereador homem para falar na tribuna sobre violência doméstica. Meu muito obrigado, porque é uma luta solitária, é uma luta difícil e a gente precisa de parceiro, de parcerias. Muito obrigado. Espero que mais colegas aí se manifestem durante o mês de agosto. Muito obrigada.
Teríamos 10 minutos de intervalo, então eu gostaria de consultar os colegas se a gente pode seguir para a ordem do dia. Então, na ordem do dia, admitindo-se a prorrogação, que não há matéria aptas para apreciação do plenário. Né? Certo? Então, devido ao recesso no mês de julho, nós não tivemos, então, matérias para apreciação. Então, entrou hoje, né? Então, na sessão seguintes, teremos. Seguimos, então, para as explicações pessoais. E a primeira escrita, a Ivete Fátima Calegaro da Silva. Então, novamente, a plenária aqui, né? Saudando novamente a todos. Juliana Horba, antes eu esqueci de saudá-la, né? Mas sinta-se abraçada. E a todos os que estão presentes. Obrigada, vereador, colega Rafael, pela contribuição. Quando a gente buscou mais informações, né? Quando nós buscamos fazer essa justificativa a pedido dos moradores, e o que foi colocado, né, o que a gente encontrou, foi que na ocasião da assinatura do contrato, restou convencionado que o beneficiário teria que promover uma contrapartida de R$4.000 aos cofres públicos municipais a título de crédito de Fundo Municipal de Habitação. Né? O valor esse que correspondia, então, a um adiantamento. Né? Ao que tudo indica, né, nem todos os imóveis não chegaram a ser concluídos, forçando os beneficiários a ter que fazê-lo, e alguns acabaram desistindo dos mesmos, para outros que ali finalizaram as obras e ali fixaram residência. Isso foi lá em 2010, a legislação que a gente encontrou. Né? Por não haver a finalização das casas, muitos beneficiários não promoveram o pagamento da contrapartida ao Fundo Municipal de Habitação. E devido ao decurso de prazo, parece-me que não tem mais como exigi-lo, dada a prescrição. Então, sim, é preciso verificar, né? A gente sabe de tudo isso e, com certeza, tem que ver a questão legal. Então, foi esse levantamento que a gente fez, buscando as leis, né? Mas eu quero falar de mais algumas questões aqui, que durante o mês de julho nós tivemos, sim, o recesso parlamentar. Mas eu faço questão de destacar que o recesso parlamentar ele foi apenas das sessões, pois o trabalho ele foi bem intensificado a cada dia do mês de julho. Eu vou citar alguns exemplos aqui, e eu agradeço a oportunidade, presidente. Sei que a presidente esteve com problemas de saúde, e em muitas ocasiões ela solicitava que eu a representasse, né? E conflito de agendas, porque hoje são tantas atividades que a gente tem 2, 3 agendas no mesmo horário, né? Mas, enfim, eu participei da representação nos clubes de serviço e ações sociais. Eu tive a honra, portanto, de representar o Poder Legislativo, representar os meus colegas em momentos marcantes na nossa sociedade. A começar, então, pelas solenidades dos nossos valorosos clubes de serviço, que realizam um trabalho extraordinário em nossa comunidade. Eu participei, juntamente com a presidente, estava lá também o vereador Rafael, o doutor Reni, da transmissão de cargos do Rotary. Né? E também representei a Câmara Municipal de Vereadores, portanto, a presidente e todos os demais colegas, na posse do Rotaract, na posse do Lions Club e também da posse do Ano Rotário do Interact, mais 3 eventos. Desejamos, então, muito sucesso a essas novas diretorias. Ainda no campo social e de conscientização, participei, juntamente com alguns colegas, da inauguração do Banco Vermelho na Praça 25 de Julho, né? Um símbolo mundial na luta contra o feminicídio e a violência doméstica. Também estive presente representando a Câmara Municipal de Vereadores na inauguração do Banco Vermelho na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nelly Dani Logman, levando, portanto, essa semente de respeito e proteção para dentro desse ambiente escolar.
Também tive a oportunidade de participar no campo educacional e das mostras científicas. Vocês sabem que sempre foi, e é o meu chão, né, a educação. Por isso, participei ativamente da reunião do Fórum Municipal de Educação, atuando como representante da Câmara de Vereadores. No chão da escola, então, portanto, eu acompanhei o brilhante projeto da Escola Aberta, promovido pelo CFJL, também a edição da Escola Aberta na Escola Cristo Rei. E esses são eventos que unem as famílias, unem as comunidades, né? E incentivam, demonstram o quanto os pais precisam participar desses momentos que vai se passando para seus filhos. No incentivo à ciência, prestigiei a mostra científica das escolas públicas estaduais, na Escola Albino Fantin, além de acompanhar de perto a mostra científica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Espírito Santo. Ver o protagonismo dos nossos estudantes nos enche muito de orgulho. Também, como já foi mencionado pelo nosso colega Cleiton, foi realizada a Mostra da Agricultura, foi a quinta, né? Quinta Mostra da Agricultura Familiar. É um dos eventos que eu vejo super relevante para o fortalecimento da economia local. É a valorização das tradições, a integração entre o campo e a cidade, colocando os agricultores familiares e as agroindústrias locais como os grandes protagonistas do desenvolvimento econômico do município, né? Foi um espaço maravilhoso, é um espaço de comercialização direta que estimula a geração de renda e enaltece a produção típica da região. Nesse mesmo dia também aconteceu na praça a Feira do Artesanato. Também tivemos, neste mês aí, a inauguração da Galeria dos Presidentes e das Legislaturas, né? Teve bastante coisa, então foi um mês assim, bem intenso, que está aí para a comunidade e representa um marco fundamental para a preservação da memória política e o fortalecimento do poder legislativo do município, pois é um resgate da preservação da memória histórica, a valorização da democracia e da cidadania. E tivemos uma excelente participação, né, de ex-vereadores, que depois eles ligavam pedindo as entrevistas, enfim, que queriam ouvir, estavam muito felizes, os familiares estavam aí também valorizando. Em relação ao trabalho de parceria nas estradas, né, na zona rural, também dediquei uns dias para fiscalizar e acompanhar o trabalho da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Logística e Trânsito no alargamento das nossas estradas rurais. E foi uma indicação encaminhada, portanto, por esta vereadora, garantindo melhores acessos e segurança para quem produz e também para o transporte escolar. Na zona urbana, também acompanhei e fiscalizei a Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria Municipal, de Esporte, Cultura, Juventude e Lazer e a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Projetos, na realização de tubulação, bocas de lobo, esgoto pluvial e também as reformas no Centro de Cultura e Belas Artes, Dr. Urico Louveira Ambros, que está recebendo melhorias para a promoção da cultura e lazer, que é o cinema, né? Através, então, essas melhorias da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Juventude e Lazer. E esta semana nós teremos, portanto, a inauguração, né? Também participamos, são vários momentos que a administração municipal está proporcionando também para a comunidade. Então, é o momento da gente acompanhar e ver de perto aquilo que está sendo realizado, né? A solenidade de inauguração do pavilhão de triagem e valorização de resíduos da Central de Triagem e Transbordo da Campina, seguida da inauguração da usina automatizada da triagem de resíduos sólidos e inauguração, portanto, lá na Campina. Parabéns à administração municipal por essas entregas, parabéns secretários, funcionários envolvidos. A gente sabe que isso não é rapidão para acontecer, que exige muito trabalho, muita dedicação, são dias de trabalho, são projetos a serem realizados, são contratos a serem realizados, mas tudo acontece. Para encerrar o mês de julho com chave de ouro, então, participei do lançamento oficial do início das obras do CEMIT, Condomínio Municipal de Inovação e Tecnologia de Horizontina.
Este é um marco histórico, um grande projeto de desenvolvimento municipal que vai preparar nossa cidade para o futuro, gerando emprego, tecnologia e novas oportunidades a todos. Foi um mês de julho intenso, como eu já falava, né? Mas de total dedicação comunitária. A comunidade realmente merece, né? E iniciamos o mês de agosto, e eu acredito que vai ser dessa forma também, com várias agendas, né? Iniciamos participando do jantar baile de comemoração do Clube 31. Parabéns, então, a todos que estavam lá. Estava lá também o colega Rafael. Também estava lá o Cleito, que trabalhou também, né, Cleito? Então, são momentos que a comunidade nos chama e que nós precisamos estar lá, né? Desejar também a toda a rede de ensino do território de Horizontina, toda a rede, então, que retornou hoje às aulas, desejar a todos os professores, a todos os funcionários, enfim, a todos os alunos, as famílias também envolvidas, um excelente segundo semestre letivo. Eu sempre falo, já estamos descendo a ladeira, né? Então, estamos no segundo semestre, logo aí estamos no final do ano, mas temos muito trabalho pela frente. Desejar a todos, então, uma boa noite e um excelente mês de agosto a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada. Próximo vereador inscrito é o vereador Cleiton. Boa noite a todos. Voltando novamente, eu só quero ressaltar referente às melhorias que solicitamos antes nas comunidades de Baramanço e Lajeado Maria. São solicitações do projeto Câmara nas comunidades, do qual já está sendo copiado por outros municípios, da importância que ganhou o projeto. O doutor Remy foi que foi muito feliz, que nos orientou, que tragamos para o executivo, né, doutor, de alguma forma, as solicitações da comunidade. Então, é algo que a gente tem que fazer nas próximas. Mas eu estou aqui, não vou me estender muito, eu só queria falar de um evento que vai acontecer em Horizontina. Tem tanta coisa boa que acontece no município, tanta melhoria, como o Rafa sempre ressalta. E tem mais um, e eu fico feliz de poder trazer. Vai ser o primeiro na história do nosso município, tá? Primeiro dia de campo de gado de corte em Horizontina. Agropecuária SMEC, que é do Sidney Chu, acredito que tu conheça, neto do Elvido, onde faz um trabalho há mais de 14 anos no melhoramento genético das raças Angus, Brangus, Hereford, Nelore e Brahma, e criação de cavalo crioulo. Esse rapaz se dedicou a vida dele para isso, inclusive saiu da John Deere, em parceria com a família Moore, com o Senair e com o Diego Moore, estão trazendo essa tecnologia para Horizontina e farão um dia de campo. Essa família, para vocês terem uma ideia, está trazendo a genética do melhor exemplar da raça Brangus do Brasil. Isso não é pouca coisa, não é do Rio Grande do Sul, gente. É o melhor exemplar da raça Brangus do Brasil. Então, um evento que vai acontecer dia 15 de agosto, na Estância Gaúcha, em Bela Vista. Eu quero valorizar esse evento para ver que nós estamos num momento, numa política do governo federal desastrosa, onde criadores de suínos, frangos, produtores de leite e produtores de grão estão à beira do colapso, da falência. E a gente tem pessoas que acreditam e lutam que é possível. O investimento dessa família, eu acompanhei, passa de R$500 mil. E para ver que as pessoas ainda acreditam. A força do produtor rural, a coragem de investir, produzir, botar alimento na mesa, carne de qualidade. E isso a família Moore está fazendo. Então fica aqui o registro desse momento. Não tem dinheiro público lá, é dinheiro da família, do esforço. E fica a valorização, mais uma vez, de quem produz. É um lado que eu defendo muito, terá palestras sobre melhoramento genético, demonstrativos exemplares da raça. Então, fica o convite a todos para participarem. Dia 15 de agosto, primeiro dia de campo de gado de corte da história do município de Horizontina. Obrigado, presidente. É isso aí. Próximo vereador inscrito, Rafael. Eu havia manifestado que ia deixar para a próxima sessão, né? Não lembrei que nós tínhamos ainda as explicações pessoais. Vamos lá. Então, eu quero mencionar que a realização dessa indicação, que foi em 30 de julho de 2025, ela dizia o seguinte, que o Poder Executivo
através, então, aí, ou determinasse a Secretaria Municipal de Educação a realização de estudo técnico e pedagógico, com a finalidade de analisar viabilidade da substituição dos pareceres descritivos por notas na avaliação de estudantes do 6º ou 9º ano do ensino fundamental diagnosticados com transtorno do espectro autista, TEA, observando os princípios de equidade, inclusão e escuta qualificada das famílias. Como antes a minha colega aqui falou, é uma indicação, né? A gente não determina. A gente pede, a gente acompanha, a gente articula para ver que essas coisas acontecem. E, bom, está aqui, né? Na justificativa já dizia que essa prática de atribuição de pareceres descritivos substituindo as notas para estudantes do 6º e do 9º ano, embora a gente reconhecesse essa importância na adaptação dos processos avaliativos para garantir a equidade e o respeito às necessidades específicas desses alunos, nós também, por outro lado, compreendemos que a adoção de pareceres de forma generalizada para todos poderia, por algumas famílias, ser interpretada como um tratamento discriminatório, especialmente quando comparado à avaliação por notas atribuídas aos demais alunos típicos. Então, os alunos atípicos tinham o quê? Tinham parecer. E os típicos, então, tinham notas, né? Mas estudam junto, vão para o recreio junto, né? Estão ali na mesma sala de aula e, logicamente, o atendimento ele é um atendimento razoável, né? Eu quero ler que o atendimento é totalmente razoável e de acordo com o que a gente entende também que tem que ser, como tem que ser as coisas. Não é atender simplesmente de olho fechado. Ah, foi pedido lá, pam, vamos fazer, né? Não, o artigo 16 diz o seguinte: os estudantes com deficiência serão avaliados em conformidade com suas necessidades educacionais específicas, seu processo de aprendizagem e sua faixa etária, observando o Plano Educacional Individualizado, o PEI. Aí, específico, então, quanto ao 6º e ao 9º ano, que era o alvo da nossa indicação. No 6º ao 9º ano, a avaliação poderá ser registrada por nota ou por parecer descritivo, conforme dispuser o PEI, o Plano Individualizado. Parágrafo único. E aqui que está a correção da medida, né? A forma correta de atender uma indicação dessas. Parágrafo único. A definição da forma do registro de avaliação, bem como a elaboração do parecer descritivo ou da atribuição de notas, será realizada de forma articulada entre professores, a coordenação pedagógica e o professor de atendimento educacional especializado, AEE, assegurada a participação da família no processo. Logo, teremos aqui um diálogo, né? E isto é muito importante, assim como é as nossas relações do dia a dia e da política. E para fazer o fechamento também quero destacar o que já foi falado um pouco aqui pelos colegas, a festa da agricultura familiar, sem palavras. Sem palavras. Podemos aqui, olha, é de tirar o chapéu. Secretaria de Desenvolvimento Rural, secretário Wilson Pius, a Emater, as secretarias de obras, secretária Neiva, que se envolveram nisso também, as entidades todas que vieram no apoio, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ali o presidente Elcio Moore, as associações como essas dos orgânicos, que o seu Ickman ali é o presidente. Como é que é o primeiro nome dele? Eu sempre... Luciano, seu Luciano Ickman, que está à frente, e todas as demais que participaram.
de verdade, um estouro, um exemplo pro Rio Grande e pro Brasil, né? Repercutindo muito bem, inclusive, né? Gostaria de colaborar com o colega Câmara de Vereadores junto, né? Justamente, é a Câmara de Vereadores, mas é que onde a Câmara me responda, onde a Câmara de Vereadores não está, né? Nós estamos em tudo, afinal de contas, cada um de nós aqui representa uns 500, outros 600, outros 700, outros 800, uns aqui até 1.400 pessoas, né? É isso, gente, né? Cada um de nós representa uma fatia desta nossa sociedade heterogênea e nós estamos aqui justamente demonstrando a média da sociedade, né? Nós temos aqui agricultores, nós temos aqui empresários, nós temos aqui professores, nós temos aqui aposentados, né? Nós temos aqui advogados e assim vai, né? Prestadores de serviço que demonstram a nossa média da comunidade, mas muito bem identificado, com a Câmara de Vereadores junto ao lado da comunidade e ao lado do Poder Executivo. Destacar, assim, ó, de forma muito veemente este lançamento do passo inicial do asfaltamento lá do nosso condomínio industrial, condomínio municipal de inovação e tecnologia, né, do CEMIT, porque vocês, talvez nem nós, todos aqui, tenhamos hoje a dimensão, nós podemos até imaginar isso para frente, mas nós não temos a dimensão do que esta tomada de decisão, do que estes investimentos irão impactar na nossa comunidade. E eu não estou falando de 3 meses para frente. Eu estou falando, sim, de médio e longo prazo e que, sim, é uma aposta bastante digna, justa, que poderá nos botar, também, né? Nos botar em um patamar ainda mais destacado do que temos, né? Afinal de contas, nós estamos aqui no final da linha praticamente, né? Mas nós estamos também passando a não ficar mais no final da linha. Tem inúmeras iniciativas que estão convergindo para que o nosso crescimento econômico, o nosso crescimento municipal seja efetivado como há muitos anos queremos. É a questão da 305, que tem uma participação de inúmeras mãos, e o período eleitoral não me permite aqui ficar apontando, mas a gente tem que sim reconhecer algumas lideranças estaduais que nos ajudaram muito para isso, né? E também as articulações de vários e vários anos de prefeitos e presidentes de Câmara, sim, que por aqui passaram e que ajudaram a fazer essa articulação. Aí nós temos a iminência de ligações com o país vizinho aqui, a Argentina. Nós vemos umas iniciativas que até então nunca se viam, que é a inovação de um município brasileiro conveniando com um município argentino aqui. Eu tenho é uma pena que eu não pude participar destas iniciativas in loco, mas que eu ouço, trabalho e auxiliei isso durante muitos anos dentro do Conselho Regional de Desenvolvimento, que parecia uma utopia, e que lá a gente olhava a região, no tempo que trabalhava lá, não como fim de linha, como muita gente olha. Na prática parece o fim de linha, mas se nós olharmos todo o nosso contexto aqui amplo de Argentina e toda a nossa região do estado do Rio Grande do Sul, nós estamos no meio. E é este olhar que nós temos que ter, e é este olhar que estamos tendo à frente da gestão do município de Horizontina. Então, a questão do CEMIT, a tomada de decisão, a postura firme de ir em frente, e mesmo com algumas faltas de entendimento que às vezes aparecem, e vão sempre aparecer, nós não devemos nos abalar e seguir em frente. E também destacar a importância
e destacar a responsabilidade ambiental do município em relação à central municipal ali de transbordo e reciclagem, que também tive a oportunidade de participar, e um trabalho em conjunto do município com a cooperativa Condaf, né, e outras empresas parceiras. Se alguém puder me ajudar especificamente das empresas que são, eu vou citá-las. Eu não tenho na cabeça agora, mas é a Alcasus, isso, é a Caucasus, que é aquela máquina, né? Aquela máquina que a gente tem que tirar o chapéu também para a inovação dessas pessoas, né? E me permitam, eu estou me alongando um pouquinho, mas esse é o espaço das explicações pessoais, né? Nós estamos só 3 inscritos. É o Fernando Bauerman, o Christian Paluchowski, né? O Paulo, esse sobrenome do genro lá da Neidi Sim, é o Paulo, fugiu o nome dele, tá? E o Luiz Brandt, né? Essas 4 pessoas aí que a gente não ter ainda hoje também dimensão. Mas essa máquina que esses homens inventaram aqui, eles podem botar Horizontina mais uma vez no mapa mundial, gente. Assim como nós temos aqui essa John Deere, que lá no passado começou a construir uma trilhadeira. Esta máquina, como? Paulo Longo, isso. Então, repetindo, Christian Paluchowski, o Paulo Longo, Fernando Bauerman e, quem faltou agora? E o Luiz Brandt. Eu não tinha preparado essa fala, né? Veio na cabeça aqui na articulação. E é isso, gente. Nós estamos aí com inúmeras iniciativas. Não é só o poder público tem feito sua parte. Mas a comunidade também vem respondendo positivamente e é assim que a gente tem que continuar. Andando em frente de mãos dadas para que a gente tenha uma caminhada firme. Para contribuir, o município também se disponibilizou, né, dessa máquina ficar por 2 anos e meio para fazer testes e para evoluir, né? Então, o município também fez parte de que tudo isso acontecesse, né? Porque sediou o espaço, né, para serem feitos os testes que necessários. Isso aí, boa contribuição. Inclusive, o Fernando Bauerman é genro da nossa colega vereadora Zuleika, né? E é um dos engenheiros técnicos do projeto, né? E eles têm a patente dessa máquina. Eu não estou falando aqui bobagem. Né? Alguém pensa que uma trilhadeira há 70 anos atrás fizesse o que fez com o nosso município e botasse o nosso nome a nível mundial? Pois essa máquina tem condição de fazer o mesmo caminho. Parabéns a todos, que Deus nos acompanhe, tá? E que nós tenhamos um mês abençoado. Muito obrigado a todos e vamos seguindo em frente. Temos mais um inscrito, Márcio Fischer. Bom, presidente, porque já falaram tudo aí, porque já usaram muito de tribuna. Obrigada, vereador. Temos, então, agora comunicado de bancada. Está escrito Azuleika pela União Brasil. Abro mão, presidente. Ok, obrigada, vereador. Já indo, então, para o encerramento, eu quero convidar a todos para a audiência pública de participação popular promovida pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, dia 11 de agosto de 2026, às 14 horas, para discussão do projeto de lei número 41/2026, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Horizontina, REFIS 2026.
Ao encerrarmos, então, a sessão de hoje, comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 17 de agosto de 2026, às 19 horas, nesta casa. Quero desejar uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe, abençoe esse mês de agosto que está iniciando e que temos uma excelente semana com vários eventos continuando essa semana, né? Temos no dia 5 e 6 o Noroeste Summer, né? Todos estão convidados, então. Um grande abraço.